Olá, turma 91 da Escola Dona Leopoldina. Estamos aqui então com o nosso conteúdo, nosso desafio para este mês de julho, que é o estudo das equações do segundo grau, as equações quadráticas. Então, gente, vocês receberam esse material na escola e eu vou dar as primeiras explicações. Eu vou com calma, primeiro eu vou explicar o que é a equação do segundo grau, o que são os coeficientes e vou explicar os primeiros exercícios. Aí, no segundo momento, eu vou estar gravando para vocês a resolução da equação, que é, então, o uso da fórmula de Bhaskara. Mas vamos com calma. Primeiro, quero que vocês compreendam bem essa primeira parte, tá? Então, ó, toda equação que ela tem esse tipo aqui, ó, ela tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela é chamada equação do segundo grau, tá? Nessa equação, o A, o B e o C, eles têm esse nomezinho aqui, ó, coeficientes, tá? É a letra A, a letra B e a letra C que recebem um valor determinado para poder formar a equação. Então, nesse exemplo aqui, ó, é um exemplo bem simples só. De onde surge uma equação do segundo grau, no caso, né? Ela surge de uma expressão algébrica normal. Eu tenho aqui uma área de um paralelogramo que tem a base 5x menos 3 e a altura x menos 2. Multiplicando esses termos, ó, eu vou ter esse resultado aqui, ó. X vezes 5x, 5x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Aí eu venho para o menos 2 vezes 5x dá o menos 10x. E o menos 2 vezes menos 3, mais 6. O que eu faço aqui para me reduzir essa expressão e transformá-la numa equação? Eu vou ficar com o 5x ao quadrado, eu não tenho nenhum outro para juntar com ele, ó. Agora, x eu tenho, ó, menos 3x, menos 10x. Juntando os dois termos que são semelhantes, tem a mesma letra, né? Eu fico com menos 13x. E o mais 6, eu fiquei com uma expressão algébrica com coeficiente A, B e C, então que pode ser transformado numa equação a partir do momento que eu coloco um novo elemento, que eu coloco um igual a zero. A partir do momento que eu faço isso, eu transformo a minha expressão numa equação, na qual é possível descobrir o valor dessa letra aí. E é lógico. Como ela é uma equação de segundo grau, eu vou ter uma fórmula resolutiva, como eu falei antes para vocês, é a famosa fórmula de Bhaskara. Mas antes disso, a gente vai aprender primeiro identificar. Olha o que pede nesse exercício, ó, determine os valores dos coeficientes A, B e C das equações. Então, eu tenho que em todos esses saber ver qual é o valor desse A, desse B e desse C. Então, lembrando sempre, ó, o A é o que está na frente do x ao quadrado. Nesse caso, A igual a 5, tá? O B é o que está na frente do x, então, ele vale menos 7, tá? E o C é o termo, eu chamo de termo independente, é o que está sozinho, que não tem letra, é o menos 3. Localizei os coeficientes A, B e C. Agora, vocês vão fazer o mesmo em todos os outros, ó. Vou ajudar só esse aqui, porque aqui está o x ao quadrado sozinho. Daí vocês vão dizer, ah, mas não tem valor, é só o x. Não, tem valor sim. No momento que eu digo x ao quadrado, eu estou me referindo a 1x ao quadrado. Então, o valor desse coeficiente A vai ser 1. Quanto vale o B? Menos 4. Quanto vale o C? Mais 2. E assim vocês vão fazer esses outros aqui, tá? Aqui tem um outro conceito, ó, para vocês já irem gravando. A gente vai estudar bem a fundo depois como resolve as equações incompletas, mas num primeiro momento, você tem que saber o que é, né? Completa é essas aqui que a gente viu, que tem os 3 termos, né? Aqui a gente acabou vendo ali, ó, tem 3 termos. 5x ao quadrado menos 7x mais menos 3, ela é completa. Agora vamos aqui nas incompletas. Qual é a diferença delas? Ó? As incompletas, elas têm faltando partes, né? Que nem essa aqui, ela só tem o coeficiente A, não tem nem o B nem o C. Essa aqui tem o coeficiente A, tem o coeficiente B, não tem o C. C é igual a zero, então. E nessa aqui eu tenho o A e tenho o C. O B é igual a zero, então, né? Então, são as equações incompletas, aquelas em que falta uma parte para mim ficar com ela
possível de ser resolvida com a fórmula, então, né? Aliás, as incompletas eu também posso, mas daí eu vou ter valores de zero, né? E nem nessa aqui, o B vai ser zero, o C vai ser zero. Nessa aqui, o C vai ser zero. Nessa aqui, o B vai ser zero. Então, no caso da completa, eu tenho valor para cada um dos termos, tá? Olha só, nesse exercício, o que está pedindo para vocês fazer? Ó? Dados os valores dos coeficientes A, B e C, determine a equação. Então, aqui está pedindo para você escrever a equação. E tem um exemplo aqui, ó. Se o A é 1, se o B é 5 e se o C é menos 3. Você sabe a ordem, ó. A equação é sempre assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a ordem. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o valor dele, ó. No lugar do A, você vai colocar 1. No lugar do B, você vai colocar menos 6. No lugar do C, você vai colocar 5, tá? Aqui, o exemplo que tinha era assim, ó. O A valia 1, então, A1, não preciso nem escrever. 1x ao quadrado é x ao quadrado, né? Mais, ó, B5. Então, no lugar do B, tá aqui, ó, 5x menos 3. Por quê? Porque o C vale menos 3. Então, mesma coisa você vai fazer agora nesse aqui, ó. Vamos fazer junto. Se o A vale 1, vai ser x ao quadrado. Aí o B vale menos 6. Então, menos 6x, tá? E o C vale 5. Mais 5 igual a zero. Sempre, esse igual a zero tem sempre, tá? Ó, vou fazer uma outra aqui, ó. Aqui aparece C igual a zero. Vamos fazer essa. Ó, o A vale 5. Então, o A é o que está junto com o x ao quadrado. 5x ao quadrado. O B vale 10. Mais 10x. Lembra sempre, o B é o que vai na frente do x. E o C vale 0. Então, eu não vou colocar nada. Não vou botar mais 0. Simplesmente deixo até ali e fecho a minha equação igual a zero. Fiquei com uma equação incompleta. Tá? Mesma coisa vocês vão fazer nesses outros exercícios aqui, tá? Ó, o D, o E até o G. Então, eu quero que vocês façam esses exercícios todos com muita atenção, tá? E aí, se tiverem dúvida, vocês podem pedir para a prof. Eu tiro dúvida no particular, entre em contato. Ó, aqui eu botei no meu caderno aqui, ó. Só para relembrar com vocês também. O que é a equação completa? Para você saber. É aquela que tem o A, o B e o C diferente do zero. Tem os 3 coeficientes, então ela é completa. E a incompleta, o que é? Ela tem pelo menos um dos coeficientes nulo. O que é nulo? É igual a zero, né? Então, até coloquei aqui uns exemplos para fazer com vocês, ó. Para me identificar se é completa ou incompleta. X ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. Eu tenho o A, que é o x ao quadrado, que está na frente do x, né? Tem o B, que é menos 3, tem o C, que é 5. Portanto, essa minha equação, ela é completa. Vou colocar só a letra inicial. X ao quadrado menos 9, completa e incompleta. De cara eu já vejo que é incompleta, porque falta um pedaço, né? Então, a incompleta, resumindo, é isso. É que falta uma partezinha, ó. Falta a parte do meio, que é a que vai junto com o x. Então, eu tenho só o A, que é 1, o C, que é menos 9. Então, é uma equação incompleta, tá? Da mesma forma, essa aqui, ó. Só que essa aqui, o termo nulo é o C, eu tenho só o A e o B. Falta um termo, equação incompleta, tá? Resumindo, na aula de hoje a gente aprendeu o que é uma equação do segundo grau, tá? Que é uma equação que tem o x ao quadrado, vocês devem ter observado. Ela tem que ter esse x ao quadrado para ela ser quadrática, para ela ser do segundo grau. Senão, ela não é do segundo grau porque é estudada no segundo grau, né? Ela é do segundo grau porque ela tem esse expoente aqui, que é 2, que é o expoente quadrado, então, né? Por isso que ela é também chamada de equação quadrática, tá? Então, a gente viu o que é uma equação, o que é uma equação completa, o que é uma equação incompleta e identificar os termos A, B e C. Estudem bastante isso.
vocês façam com atenção essa atividade e eu vou voltar para corrigir com vocês e para a gente seguir adiante, então, na outra parte do conteúdo que vocês receberam aí, que eu já estava aqui rabiscando um pouquinho para estudar bem, para explicar para vocês. É um desafio bem grande para a gente aprender essa fórmula aí, que é a tal da fórmula de Bhaskara, sem estar em sala de aula, assim, à distância. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer um esforço bem grande. Eu vou fazer a minha parte aqui e vai dar tudo certo, tá? Um abração para todos.